Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Servo de Deus, Padre Júlio Maria de Lombardi, intercedei por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus caros. Vamos dar continuidade. Nós estamos falando da vida, da obra e da missão do Padre Júlio Maria de Lombardi em Wacken, na Bélgica. Então, no vídeo passado, fizemos uma introdução, todas as questões da eleição do Padre Júlio Maria para ir com mais 2 padres e uns 20 seminaristas, para Wacken. Teve lá a questão com o bispo, a intervenção de um cardeal, de um bispo também da Holanda, para dialogar com o bispo daquela região, Bruges, e depois também teve a própria conversa do Padre Júlio Maria, suas orações, e para lá foi ele com mais 2 padres holandeses, o padre Van de Klaus e o padre Knepenkes, não sei se a pronúncia é exatamente isso, com mais alguns estudantes que estavam em grave também, uns 20 mais ou menos. E lá o Padre Júlio Maria, como vimos, foi se sustentando juntamente com a comunidade através das pregações que fazia, a providência divina ia ali provendo as necessidades materiais. Então, através das pregações, das missões, a publicação dos livros, das obras do Padre Júlio Maria, isso tudo foi sendo utilizado e aplicado para a manutenção, a sustentação da escola apostólica em Wacken, Bom, então fizemos toda aquela introdução, falamos dos primeiros momentos, os primeiros acontecimentos na escola apostólica de Wacken, e agora nós vamos falar daquilo que é o centro da espiritualidade, da vivência mesmo espiritual daquela escola apostólica, que foi a devoção a Nossa Senhora. E no vídeo posterior, iremos falar propriamente das missões do Padre Júlio Maria de Lombardi, porque depois as missões elas começaram ali na Bélgica mesmo, e depois elas irão se estender para a França, e depois falaremos da convocação do Padre Júlio Maria para o Brasil, da sua travessia. Estamos então no ano de 1910. É também neste ano de 1910 que, sobretudo no dia 19 de dezembro de 1910, a Congregação da Sagrada Família irá enviar a primeira leva de missionários da Sagrada Família, do Padre Berthier, para o Brasil, a pedido de Dom Amando, que era bispo de Santarém, no Pará. Será o mesmo bispo que fará uma nova convocação, um novo pedido de missionários, e dessa vez ele irá, em 1912, à Europa, e é nessa ocasião que o Padre Júlio Maria virá para o Brasil. Mas nós chegaremos lá, com a graça de Deus. Então, vamos falar agora do capítulo 13 da biografia, escrita por Dom Antônio, que tem como título O Apaixonado de Maria. Porque o centro, não só o centro do ministério do Padre Júlio, que, como ele mesmo prometeu, seria a propagação do culto à Virgem Maria, através das missões, pregações, depois as fundações, as suas obras. Ele prometeu empenhar o seu ministério, ele prometeu devotar, consagrar o seu ministério
todo a Nossa Senhora. E tudo isso foi progredindo, obviamente. E é justamente isso que nós estamos constatando na vida dele, né? E agora, em Wacken, na Bélgica, como eu já havia mencionado no vídeo anterior, do Antônio diz isso na página 157, que Wacken é para o padre de Lombardi o que é lícito aqui a comparação, né? O que Éfeso foi para o apóstolo do amor, né? São João Evangelista. Então foi a intimidade sobrenatural com a Virgem Maria que a vida espiritual, a vida de piedade, de devoção, de estudo do Padre Júlio Maria foi sempre progredindo, decolando num progresso, né, de união com Nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a finalidade. Como da consagração do tratado, né? É a consagração à sabedoria encarnada pelas mãos da Virgem Maria. Bom, antes de continuarmos aqui na biografia, vou me utilizar aqui de alguns pontos do primeiro volume da História dos Missionários Sacramentinos. O padre Demeval diz, né, ele tem um capítulo 4º, a partida para Wacken. Então, ele fala, ele traz algumas fotografias, inclusive, da cidade, do local, de Wacken, e ele diz que foi justamente lá o local onde o Padre Júlio Maria foi um pouco mais acrisolado, mais purificado, né? Mais provado. Então, ele tem aqui várias páginas, né, dedicadas a esse período. E se a gente for observar, né, tanto aqui na história dos missionários, como na própria biografia do Antônio, uma coisa que fica evidente, uma coisa que é uma ladainha, né? Essa realidade da devoção à Nossa Senhora, né, do Padre Júlio Maria em Wacken. De fato, Wacken foi para o Padre Júlio Maria o que Éfeso foi para São João. Isso é um fato, né? Por exemplo, o Padre Meval diz que a vida edificante, tanto os milagres que o Padre Júlio Maria, que Deus já realizava através do Padre Júlio Maria, as suas palavras, os seus sermões, o zelo, a piedade na Santa Missa. Ele, veja, dizia missa, né, rezava missa, todas elas, né, com muita piedade, mas as missas dedicadas a Nossa Senhora, elas tinham um tom solene maior. Então, sua devoção a Nossa Senhora, seu gosto, né, pela oração e sua diligência na ascese, na mortificação, era contagiante. Era um exemplo, assim, cativante mesmo, né? Que suscitava imitadores entre, não só os seminaristas, mas como também entre os formadores. Então, os diretores espirituais tinham de moderar frequentemente o fervor dos seminaristas. Veja bem, em vez de estimulá-los a uma maior generosidade. Então, os seminaristas, vendo o exemplo do superior, do Padre Júlio, depois os diretores espirituais preocupados, né, tinham que tentar amenizar alguma coisa. Mas enfim, depois o Padre Demeval continua a mencionar muitas realidades, muitos fatos sobre a devoção do Padre Júlio Maria e de toda a comunidade. E ele diz, por exemplo, que um outro fator interessante, né, que produzia uma impressão agradável nos novatos, nos que iam chegando. Começaram lá com os 20, mais dois padres que foram com o Padre Júlio Maria para Wacken, mas os novatos que iam chegando, o que causava uma impressão agradável era o quê? A ardente devoção a Nossa Senhora. Aqui na página 67 ele diz isso, né? Uma ardente devoção do Padre Júlio e da comunidade. Então ali, no dia a dia, era todo devotado na piedade marial. Tudo. Aí ele fala, estudo, aulas, trabalho, recreação, tudo começava, tudo acontecia e terminava com Maria.
O Padre Júlio Maria levou muito a sério aquela doutrina de São Luís, né? Tudo por Maria, com Maria e Maria, para melhor fazer com Jesus, por Jesus, para Jesus e em Jesus. Ícones e quadros, né? Imagens da Virgem decoravam toda a casa e áreas externas de recreação. Então, vários e vários momentos de oração durante o dia, não só na capela, mas nos passeios, enfim, tudo ali tinha um momento para Nossa Senhora. E lendo, que o Padre Emeval dizendo, né, lendo as crônicas da casa de Joachim, ele diz que é de ficar admirado, né, com o espírito e as práticas de penitência, não só do Padre Júlio, mas dos seminaristas. Tudo isso por conta da devoção a Nossa Senhora. Então, nas prédicas, o Padre de Lombardi sabia exortar os formadores ao amor de Deus, à devoção à Santíssima Virgem, à necessidade da oração e da mortificação cristã. Alunos e religiosos saíam de suas conferências dispostos a viverem só para Deus. Então, é isso. E desse período ali de crescimento da piedade, devoção, do amor a Nossa Senhora, começaram a surgir alguns rascunhos, alguns opúsculos e até mesmo alguns livros de doutrina mariana, de devoção mariana, das mãos do Padre Júlio Maria de Lombardi. Então, suas leituras, as preferidas, né, eram sobre Nossa Senhora. Inclusive, na própria biblioteca lá da Escola Apostólica em Joachim, existia ali uma coleção completa dos padres da igreja. Então, o Padre Júlio Maria mergulhou, se lançou naquilo e ele leu tudo o que foi possível sobre Nossa Senhora. Imagina, mais ou menos aí quase 19 séculos de escritos, né, de teologia, espiritualidade mariana. Ele leu e leu muita coisa. Pelo menos lá na biblioteca em Joachim, é muito provável que ele chegou a ler tudo o que tinha, né? Bom, voltando então aqui à biografia de Dom Antônio, ele fala que o Padre Júlio Maria era o primeiro a chegar na capela, o último a sair. Então, muitas das vezes, por volta de 3, 4 da manhã, a lamparina, a luz do quarto dele já estava acesa, ali fazendo suas vigílias, rezando, meditando, estudando e escrevendo. E por falar em escrever, a gente estava comentando aqui, né? Estava falando das obras, dos primeiros rascunhos. Então, todo esse esforço em ler, em estudar, em se aprofundar na devoção a Nossa Senhora, ele então produziu algumas obras. Vou mostrar aqui para vocês algumas que eu tenho, né? Não tenho todas. Aqui na página 159, Dom Antônio, ele diz que esse diuturno, em passar horas e horas, em esforçar-se na devoção da vida de intimidade com Maria, auriu princípios em estudos aprofundados que nos deram prestimosos livros, como ele cita Princípios Teológicos da Vida de Intimidade com Maria Santíssima, Meu Dia com Maria, Espírito de Vida de Intimidade, Porque Amo Maria e Como Amo Maria. Aqui eu tenho, vou mostrar para vocês, Princípios da Vida de Intimidade com Maria Santíssima, né? Depois, o Porquê Amo Maria. E aqui vale dar um destaque para esta obra, essa obra monumental, né, que conseguiu arrancar do Padre Júlio Maria horas e horas, lágrimas, cansaço, esforços tremendos, mas graças a Deus, né? Ainda na página 159,
o Dom Antônio diz que o próprio Padre Júlio Maria repetiu inúmeras e inúmeras vezes que a história, né, dessa obra. Ele falou, comentou várias vezes como surgiu o Porquê Amo Maria. E que ele diz que foi o trabalho de maior empenho intelectual, né, durante sua mocidade. Claro que depois nós teremos, na década de 30, o Maria Eucaristia. Mas aqui, da sua mocidade, do início do seu sacerdócio, veja, ele estava com praticamente 3 anos de padre, né? Quase 4 anos da sua mocidade. Muitas páginas foram escritas entre lágrimas de emoção mais sincera. E aí, dizia o Padre Júlio, muitos livros sobre a Santíssima Virgem. Minha leitura em Joachim era, antes de tudo, em livros de teologia marial. Poucos livros, porém, me satisfizeram. Uns me pareciam muito superficiais, outros excessivamente sentimentalistas, alguns finalmente falhos e incompletos. E olha que ele tinha a coleção dos Santos Padres, hein? Conquanto excelentes. Disse sempre aos meus colegas, perdão, hei de escrever um dia um livro grandioso sobre Nossa Senhora. Quero mostrar sua verdadeira grandeza, seu amor, seu papel na obra de Deus. A maioria dos livros que tratam de Nossa Boa Mãe se me afiguram pálidas imagens de quanta teologia encerra sobre ela. Hei de escrever um livro valioso, ainda que ele me custe a vida, por amor de Nossa Senhora. E de fato esse livro veio, né, à luz, veio a ser publicado, que é o Porquê Amo Maria. É de fato um tratado teológico. Pelo menos nessa edição que eu tenho aqui, são 535 páginas, né, de amor a Nossa Senhora. Depois, depois que ele publicou Porquê Amo Maria, nós teremos um outro livro fundamental nesta vida de intimidade do Padre Júlio com Nossa Senhora. A partir da página 160 da biografia, aqui do Antônio, ele vai falar sobre o livro do tratado, a influência do tratado da verdadeira devoção de São Luís Maria Guilhão de Montfort. O Padre Júlio Maria, ele memorizou 2 livros durante a sua vida. Ele memorizou o Segredo de Maria, também de São Luís Maria Guilhão de Montfort, e memorizou o tratado, por incrível que pareça. Claro, um dom de Deus, mas também agindo na natureza do Padre Júlio, né? Então, a graça pressupõe a natureza, como diz São Tomás de Aquino. Vejam bem, ele memorizou esses 2 livros. O Segredo, então vejam bem os títulos, né? O Segredo e depois o Tratado. O Segredo e o Tratado. Ele vai juntar esses 2 títulos para escrever uma obra explicando profundamente esses 2 livros de São Luís. O Segredo e o Tratado. Então, está aqui o segredo da verdadeira devoção, ou seja, o segredo do tratado. Né? Então, temos aqui esta obra, essa edição que eu tenho aqui, da editora Calvarie, né? Então, está aí mais uma obra do Padre Júlio Maria, desse tempo dele, de sua estadia em Joachim. Ele foi, de fato, mal comparando, um segundo São Luís de Montfort da França. Nós iremos ver um pouco disso quando formos falar das suas missões na França. Mas vamos aprofundar um pouco mais nessa realidade da sua devoção a Nossa Senhora. Né?
começou a escrever suas obras, suas pregações, estimulando toda a comunidade, o porquê amo Maria, agora o segredo da verdadeira devoção para com a Santíssima Virgem Maria. E chegamos aqui na página 166, que tem uma questão aqui muito curiosa, interessante e muito séria, é claro, mas ao mesmo tempo muito engraçada, né? Dom Antônio diz assim, que mas o que mais revela o amor apaixonado do padre de Lombardi à Santíssima Virgem é, sem dúvida alguma, a associação, né, que ele mesmo fundou dentro da Escola Apostólica. A Escola Apostólica já era dedicada a Nossa Senhora de La Salette, não é? Agora, dentro da própria Escola Apostólica, ele fundou uma associação. Né? E qual era o nome desta associação? Né? E eu sei que vocês vão rir, mas é engraçado, mas esse é o nome, né? O nome era Maçonaria de Maria. Isso mesmo, Maçonaria de Maria. Então, segundo algumas informações de um sacerdote, esse era o nome, claro, para dar esse ar, né, essa atmosfera meio que de algo oculto, né? E de fato era assim, era para alguns eleitos, né, que foram escolhidos a dedo para participar dessa maçonaria. Então o padre de Lombardi reuniu os principais devotos de Nossa Senhora, depois que ele foi fazendo essas formações, nas aulas, nas homilias, nos sermões, ele foi conhecendo cada um, né? Seja padre, seja religioso, ali, seminarista, estudante. Ele então reuniu os principais devotos de Nossa Senhora, que ele julgou ser os principais, para pronunciarem solenemente uma consagração, né, específica, né, à Celestial Rainha, né, do céu, e se imporem particulares obrigações além das pedidas pela Santa Escravidão de Montfort. Então, o Padre Júlio Maria já tinha feito, como nós já vimos, a sua consagração como Padre de Maria. Depois ele fez a sua consagração à Santa Escravidão, a Nossa Senhora, pelo método São Luís. E como estava pouco para ele, vamos dizer assim, né, ele então teve essa inspiração, né, de acrescentar naquilo que já era próprio do tratado, as práticas de piedade e devoção. Ele quis acrescentar algumas coisas a mais. Então ele fundou a Maçonaria de Maria, e as obrigações mais assim, gerais, né, eram as seguintes. Vejam só, as gerais. O Dom Antônio coloca algumas outras aqui, mais 9 obrigações rigorosas na nota de rodapé, na página 162, mas, de modo geral, o quê? Fazer o voto de consagração a Maria, segundo a doutrina de Montfort, esse é o primeiro passo. Acrescentar a esse voto o de apóstolos, veja bem, o de apóstolos e mártires de Maria Santíssima. Então, você tinha que estar disposto a morrer por Maria Santíssima, que no fundo, morrer por Deus. Fazer mortificações especiais em honra de Nossa Senhora. Né? Então, foi o próprio Padre Júlio Maria quem preparou todos os seus colegas, aqueles que aceitaram o convite, né? Um sacerdote, outros estudantes, como eu disse, e ele próprio chamou esta associação, como já foi dito também, de Maçonaria de Maria, por causa do aspecto de sociedade meio que secreta, né? E a filiação à sociedade não era permitida a todos, né, mas somente aos que se distinguissem por especial afeto à Santa Escravidão e que houvessem dado provas, né, de heróico espírito de sacrifício. Né? Então, 12 foram os primeiros a se consagrar a Nossa Senhora. Imagine, de toda a comunidade.
existe uma foto, né, dos seminaristas, na época ainda do Ioannes Peron, existe essa foto de vários seminaristas, mas apenas 12, né, o número aqui também simbólico, né, 12 apóstolos, porque um dos requisitos lá para acrescentar nas obrigações é o quê? Ser apóstolo. E o padre Júlio Maria descreveu mais tarde, né, a seus filhos espirituais a cena da consagração, que foi marcada por um sacrifício especial, né, o de fazer-se esculpir no peito, no próprio peito, a ferro em brasa, os nomes de Jesus e de Maria. Então, eu gostaria de ler, assim, bem rapidamente para vocês, porque vale a pena degustar esse texto, que é do próprio Padre Júlio Maria, né? Fatos de sua vida narrados por ele mesmo. Então, começa na página 161. Eis como ele narra o acontecimento, o dia da consagração para a Associação à Maçonaria de Maria. Eu e meus companheiros éramos homens de espírito de sacrifício. Quisemos amar a Nossa Senhora. Era quase uma pretensão nossa, como nunca fora ela amada. Veja que ousado, né? Como nunca fora ela amada. Percebam, o espírito de amor que está por trás disso aqui. Determinamos consagrar-nos a ela no espírito de escravidão do Beato de Montfort. Levantamo-nos à meia-noite e fomos, todos juntos, aos pés de sua imagem, pronunciar nosso ato de consagração. Éramos 12. Não fizemos somente um ato. Dando-nos a querida Mãe do Céu, quisemos dar-nos completamente e em definitivo, obrigando-nos sob voto. Direi mais, devia calar muitas coisas, mas para exemplo direi. Então ele resumiu a coisa aqui, né? Chegamos ao heroísmo, fizemos-nos marcar uns pelos outros a ferro em brasa, com os nomes de Jesus e Maria. No peito, né? Foi um espetáculo comovente, esse produzido pela nossa generosidade. Amor e sacrifício. Né? E aqui na nota de rodapé, como eu disse, algumas outras obrigações rigorosas, né? Praticar e propagar a verdadeira devoção, cada um na medida de seu poder e estado. Defender os direitos e os privilégios de Maria por toda parte onde forem atacados, contraditos e diminuídos. Contraditos e diminuídos. O Padre Júlio Maria viverá isso aqui, né? Com todas as forças. Ele irá propagar os direitos e os privilégios, defender de Nossa Senhora, como nós iremos ver no próximo vídeo, nas missões na França, né? Na terra do Beato de Montfort. Por isso aqui que eu estou dizendo que, mal comparando, ele foi o segundo Beato de Montfort, da França. São Luís morreu, se não me falha a memória, em 1716. E o Padre Júlio Maria irá pregar missões na França, agora em 1911 e 1912. E ele também irá viver, de fato, isso aqui. Né? Defender Nossa Senhora quando ela for atacada, os contraditos, quando ela for diminuída, minimizada. E aqui eu já queria citar, por exemplo, uma obra desse período também. Né? Ele, como pediu para os seus seminaristas realizarem isso, viverem isso, ele mesmo viveu. Né? Então, tem aqui um pouco mais da descrição da consagração na página 163. No finalzinho diz que em fé do que assino este ato sobre o altar da bem-aventurada Virgem, diz o Padre Júlio, na festa da Assunção Gloriosa, né, em Wacken, no ano da graça de 1911. Engraçado, na festa da Assunção, né, o 15 de agosto. Foi também, né, no dia 15 de agosto de 1908, lembra? No ano da sua ordenação, que ele fez a consagração a Nossa Senhora e se fez padre de Maria. Depois
Também no dia 15 de agosto ele fez aquele voto lá de nunca perder tempo. E a sua consagração, né, o seu voto à santa escravidão, os seus esponsais à Nossa Senhora, foi em setembro, 19 de setembro de 1909. Mas aqui em 1911, ele então está fazendo essa consagração, né, a Nossa Senhora e fundando ali a associação de poder se entregar numa radicalidade ainda maior na maçonaria de Maria, em 1911. Então, Padre Júlio de Lombardi, filho, escravo, apóstolo e mártir de Maria. Interessante porque na obra O Segredo da Verdadeira Devoção, ele vai explicar justamente, por exemplo, como ser servo de Maria. Depois ele explica os filhos, escravos, apóstolos, vítimas e os prediletos de Maria. Ele aprofunda tudo isso aqui neste livro. Claro, ensinou, escreveu, publicou e agora, né, fez a consagração. Então, por falar nessa questão de defesa, né, dos direitos e privilégios de Nossa Senhora, tem as outras obrigações aqui rigorosas, mas não vou ler todas, só li essas duas primeiras. A terceira, né? Deixa eu ler mais uma. Fazer Maria conhecida e amada, cada um segundo o seu poder, pelo exemplo, pelos escritos, pela palavra, cartas, sermões, conversas. Dirigir as almas que porventura estejam a nosso cargo pelo caminho da verdadeira devoção. Então essa questão de livros, né, de escritos de defesa, na página 164, devido então a esse grande entusiasmo, que era próprio do século XIX e XX, esse entusiasmo mariano, que logrou incutir em seus seminaristas, começaram a ver alguns elementos do próprio clero, como aqui, o que o Dom Antônio está dizendo? Alguns membros do clero viram, né, nesse entusiasmo marial do Padre Júlio Maria, da casa de Joaquim, era uma atmosfera geral da igreja, né? Claro, dos mais santos, piedosos, devotos, mas alguns do clero viram nisso o quê? O Padre Júlio como que um alucinado, sentimentalista, guiado por anormalidade de tendência religiosa. Ou seja, um excessivo culto de Maria existente naquela casa de Joaquim. Bom, a casa de Joaquim recebeu uma carta vinda lá da Alemanha, né, para variar, e a carta diz aqui na nota de rodapé que ela não foi certamente dirigida ao padre de Lombardi, né, mas à casa em si, né, à escola apostólica. Então, diz aqui o Dom Antônio que é provável que tenha sido a outro missionário que foi lá realizar alguma missão da mesma casa de Joaquim. Então, escreveram lá essa carta, ou vão mandar uma carta para o seu superior, né? O senhor está muito entusiasmado aí com essa devoção mariana, vamos com calma. E o Padre Júlio Maria, então, chegou a ler essa carta, não é? E aqui diz que o Padre Júlio Maria, né? Aqui diz assim, vou ler tudo. Também se explica por que dizia ele, ao narrar o fato, ter sido a carta endereçada a um de seus súditos. Enquanto na brochura que escreveu para refutá-la, diz devê-la a um amigo, assim zeloso da glória de sua mãe do céu, como vigilante de preservar-se de todo erro, confia-se, é preciso que ela reine. Então, foi o primeiro título do livro, O Grito de Alarme.
né? Então, ou seja, endereçaram essa carta a um de seus súditos, a um de seus padres, e ele falou assim: olha, meu filho, nós precisamos manter esse zelo, né, da glória de nossa Mãe do Céu e para preservar-nos de todo erro. E para isso, o que ele fez? Ele então escreveu um livro, né, praticamente um livreto. Essa edição aqui, ela tem 76 páginas. Então, apelava este padre para o erro do sentimentalismo francês, esse padre lá da Alemanha, né, na devoção mariana, né, apelava este padre para o erro do sentimentalismo francês. Porque o padre Júlio Maria, né, todo ali fundamentado na doutrina de São Luís, o seu súdito, ou seja, um padre lá, né, que foi fazer missão na França, recebeu então essa carta, né? Bom, o Dom Antônio diz que o coração pulsou-lhe com força indignado, né? Ele não pôde, então, o padre Júlio não pôde tolerar que tão vilmente se denegrisse o puro afeto a Nossa Senhora, que sempre quis ver em seus súditos, tanto padres como alunos, tomou a pena e o papel e fez propósito de não largar mão deles enquanto não tivesse esmagado e desfeito em pó o equívoco diabólico, né? Então, veja que bonito, né? Foi aos albores da manhã seguinte que deu por finda a sua tarefa, quando possuía em mãos os originais de uma brochura intitulada Brado de Alarme ante um insulto infernal contra o culto da Virgem Imaculada, né? Então é justamente esse opúsculo, tem aqui na nota de rodapé, e o título depois, na verdade, posteriormente, né, ele foi alterado, né, mudou-se para É Preciso que Ela Reine, né? Então, são páginas regadas de lágrimas, né, e escritas com a emoção e carinho de um filho revoltado em face do desacato com que havia tratado sua mãe. E aqui, li aqui palavras de Dom Antônio, agora eu quero ler as palavras do Padre Júlio. Escrevias numa noite. Temos aqui, são 23 capítulos, né? O reino de Jesus por Maria, a Virgem e o império de Satanás, o excesso no culto de Maria, o culto insuficiente de Maria, o modernismo no culto de Maria, princípios do erro, o racionalismo alemão, o entusiasmo francês, os dois extremos, claro, né? Ele, Padre Júlio, tinha a virtude da temperança, né? O Espírito dos Santos, os grandes homens, a moderação, e aí vai o caráter francês, Maria, o sensualismo no culto de Maria, e são 23 capítulos, né, para vocês poderem aí degustar. Então, poderíamos aqui ler várias citações do Padre Júlio Maria, citações belíssimas. Por exemplo, aqui na página 13, né, dessa edição que eu tenho, fazem de Maria uma grande santa, a maior das santas. Ele está falando do culto insuficiente. Sem dúvida, mas não a elevam acima desta glória. Ora, digamos desde já que este culto é antiteológico, anticristão e também injurioso a Jesus e Maria. Qual Maria? A filha do Eterno Pai, a mãe de Jesus Cristo, a esposa do Espírito Santo, a rainha do céu e da terra, seria apenas uma grande santa? E muito interessante também pegar esta citação, esta passagem, porque anos mais tarde, já aqui no Brasil, ele vai se recordar deste fato. Aqui, né, já foi citado no início dos nossos vídeos aqui, o perfil do Padre Júlio Maria
de Lombardi, traçado pela família Júlio Mariano, pelas 3 congregações. Na página 53, sobre Nossa Senhora, ele diz: no meu tempo de pregação na Europa, o que mais me revoltava era ver Nossa Senhora comparada às demais santas e ouvir frases como essas: ela é a mais santa, a mais bela, a mais agradável a Deus. É mais ou menos o que está aqui mesmo, na página 13, que eu citei. Fazem de Maria uma grande santa, a maior das santas, sem dúvida, mas não a elevam acima desta glória. E aí olha o que ele diz, né? Por que não fazem isso? Então, Padre Júlio diz: comecei a combater essas ideias, espalhando pelos meus livros que Nossa Senhora não deve ser medida pelo mesmo metro com que se medem os outros santos. Ela constitui uma categoria à parte e acima deles. Claro, é mãe de Deus, é virgem perpétua, é assunta ao céu, é imaculada. Ela é a mãe de Deus. A grandeza de Nossa Senhora consiste em compará-la com Jesus, metro divino. Ela é sua mãe. Com isso, eu revolucionei a Mariologia na França. Eu não tinha parado ainda para pensar nessa frase, né? Com isso, eu revolucionei a Mariologia na França. Estão entendendo por que a gente precisa de um vídeo à parte para falar das suas missões na França e continuar essa questão da propagação da devoção à Nossa Senhora? Espalhei essa ideia pelos jornais e revistas e todos aderiam ao meu pensamento. Aqui. Bom, então, voltando aqui ao texto do Padre Júlio. Escrevi-as numa noite, dizia o nosso padre. Foram feitas como um relâmpago em noite de tempestade, abraçado à imagem da Virgem, que quase usei ter sobre... que sempre usei ter sobre minha mesa de trabalho, pus-me a escrever como um energúmeno desvairado de indignação. E por que não dizê-lo? Chorando realmente, por ver até que ponto podia chegar o desvirtuamento de uma inteligência a serviço do demônio. Com efeito, eu senti que amava muito a Nossa Senhora quando a havia ofendida. Então tá aí. No final deste capítulo 13, intitulado O Apaixonado de Maria, Dom Antônio diz que certa vez lhe escapou dos lábios, numa conferência, já aqui no Brasil, sobre o amor dele a Nossa Senhora. E aí veio este desabafo. Desde, abre aspas, o Padre Júlio Maria dizendo. Então, imagina, ele várias vezes aqui no Brasil, sobretudo em Mãe-Mirim, nas suas conferências, suas pregações, ele desabafava. Então aqui tem esta citação, essa belíssima citação. Desde os primeiros anos do meu sacerdócio, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, não me satisfiz com ser devoto de Maria Santíssima. Eu quis ser dela um amante apaixonado. Quis escrever sobre ela o que de melhor e mais elevado se pudesse escrever. Veja, além de querer ser apóstolo, não era suficiente ser padre de Maria, escravo, esposo da Virgem Maria, os esponsais, também quis ser apóstolo, mártire, né? Conseguiu convencer a França, né? Revolucionou a França com a sua devoção a Nossa Senhora, e mais, quis, enfim, torná-la amada pelos homens como nunca ela fora dantes. Foi meu ideal, minha paixão durante as missões na França. Então tá aí. Um pouco desse entusiasmo mariano do Padre Júlio Maria de Lombardi. Então está aqui um pouco do segredo da santidade do Padre Júlio Maria. Ele se lançou, de fato,
nas mãos da Virgem Maria, ela foi moldando, ela é a forma, né, dos santos, como dizia São Maximiliano Maria Kolbe. Ela é a forma para moldar, formar, forjar os santos. E o Padre Júlio Maria sabia, acreditava nisso e experimentou, viveu isso na prática. Muito bem, meus queridos irmãos e irmãs, vamos então encerrar este vídeo. O próximo capítulo é o capítulo 14, o missionário. Então vamos falar um pouco das missões do Padre Júlio Maria, agora concentradas na França, né? A sua pátria afetiva, sua pátria natal, lembra? Bélgica, a pátria afetiva, a França, sua pátria adotiva é o Brasil. Vamos no próximo vídeo então falar das suas missões e também, né, a carta que ele irá receber, chegando justamente de uma das missões, a carta do seu superior para vir para o Brasil. Servo de Deus, Padre Júlio Maria de Lombardi, intercedei por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.